Mateus, capítulo de número 15, versículo 21 a 28. Eu quero falar essa noite sobre uma mãe vencedora. É o tema da mensagem. Mateus, capítulo de número 15, do verso 21 ao verso de número 28. Não feche a sua Bíblia após a leitura, porque nós iremos fazer uma exposição do texto. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém. Ó Pai, que o Senhor esteja falando conosco esta noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu creio que todos nós queremos vencer na vida. E todos nós queremos vencer em todas as áreas da nossa vida. Só não quer vencer na vida alguém que tem algum distúrbio mental. Alguém que tem um certo distúrbio mental, esse não almeja absolutamente nada. Um sadomasoquista, por exemplo, é alguém que gosta de sofrer e fazer com que as pessoas sofram. Mas gente normal quer vencer. Gente normal quer ser bem-sucedido na vida. Gente que tem um mínimo de bom senso, de bom siso, quer ser bem-sucedido e bem-sucedido em todas as áreas da vida. Mas uma coisa que me impressionou muito, depois que eu me tornei pai, é que eu percebi que eu me sinto muito mais bem-sucedido quando eu vejo os meus filhos sendo bem-sucedidos do que eu mesmo. Ou seja, eu sou um vencedor quando eu vejo os meus filhos vencendo. E não é diferente com nenhum pai, não é diferente com nenhuma mãe que se encontra presente aqui hoje, esta noite. Por outro lado, irmãos, a maior derrota que nós, pais, podemos sofrer é quando nós percebemos que o nosso filho está sendo derrotado, vencido em alguma área específica da vida dele. A maior dor que pode assolar a nossa alma é aquela dor que atinge os nossos filhos. Aproveitando o dia, hoje é dia das mães, e aproveitando o texto, eu quero falar esta noite sobre uma mãe vitoriosa. Uma mãe que viu a sua filha vencendo. E essa mãe foi um instrumento usado por Deus para que essa filha vencesse. Por isso que o tema é uma mãe vitoriosa. Primeira coisa, irmãos, uma mãe vitoriosa é uma mãe ousada. É interessante quando nós lemos este mesmo texto aqui, narrado pelo evangelista Marcos. Ele é muito interessante. Diz lá em Marcos que Jesus queria ocultar-se, que Jesus queria descansar. Mas essa irmã aqui, essa mulher aqui, essa mãe aqui, ela foi atrás de Jesus e ela, entre aspas, atrapalhou o sono do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Diz lá o texto de Marcos: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Primeira coisa, irmãos, essa irmã aqui, ela não deu descanso a Deus, porque nós sabemos que Jesus é Deus. Segunda coisa, irmãos, essa mãe vitoriosa, ousada, era grega de origem cirofenícia, ou seja, ela era pagã. Ela não tinha pedigree religioso, e mais do que isto, ela é de origem cirofenícia, ou seja, ela era da mesma região de Jezabel, a mulher mais odiada dos judeus. Essa mulher era dessa mesma região. Diz o texto que ela era grega de origem cirofenícia. Mas mesmo assim, ela é extremamente ousada. Ela não tem pedigree religioso, mas ela vai atrás do Senhor. Para os irmãos terem uma ideia, os judeus consideravam os moradores, os habitantes de Tiro e de Sidom, cães imundos. Um habitante de Tiro ou de Sidom, quando estava passando pela rua, um judeu dizia: lá vai um cão imundo. Se fosse aqui no Brasil, um cão sarnento. Outra coisa, irmãos, a sua nacionalidade não a ajudava. Nós já falamos sobre isso. Era de origem ciro-fenícia. Seu sexo não ajudava, ela era mulher. E naquela cultura machista, irmãos, principalmente a cultura judaica, mulher nem sequer pensava. Uma mulher que gritava na rua era considerada uma doida, uma louca, uma aloprada. Mas ela não tem medo, ela grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fora isso, irmãos, ela tinha Satanás contra ela. Ela tinha nacionalidade contra ela, o sexo contra ela e o próprio Satanás contra ela. Mas uma mãe vitoriosa, irmãos, não é apenas uma mãe ousada, mas uma mãe vitoriosa é uma mãe que vence obstáculos. E ela venceu vários obstáculos. Primeira nacionalidade, nós já vimos, questão do sexo. Mas notem no verso de número 23, o desprezo dos discípulos de Jesus. Olha o verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, lhe rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Nota, irmãos, que os discípulos não se compadecem dela, mas se irritam com ela. A dor dela não gerou compaixão, gerou irritação nos discípulos de Jesus. Um dos obstáculos que ela teve que vencer, irmãos, é o desprezo dos discípulos de Jesus Cristo. Você já pensou, gente? Os discípulos de Jesus desprezando uma mulher que tinha uma filha possessa de demônios. E eles não tiveram um pingo de compaixão por essa mulher. Muitas vezes os religiosos têm muito pouca compaixão das pessoas. Aquela pessoa muito religiosa, aquela capa toda, no fundo, tem muito pouca compaixão. Nós temos um exemplo aqui. Segundo obstáculo, irmãos, o silêncio de Jesus. Diz o verso 23, e ele, porém, não lhe respondeu respondeu palavra alguma. Primeiro, os discípulos de Jesus. Segundo, o silêncio de Jesus. Irmãos, aparentemente aqui Jesus foi extremamente insensível. E a insensibilidade de Jesus irritou até os discípulos. Desculpa. Os gritos da mulher irritou os discípulos de Jesus. E aqui Jesus aparentemente é insensível. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. A guisa de ensinamento mesmo, o silêncio de Deus, na maioria das vezes, ele é pedagógico. Nós vamos perceber isso daqui a pouco no texto.
O silêncio de Jesus aqui não foi um silêncio de insensibilidade, não foi um silêncio de indiferença, mas sim um silêncio pedagógico. Mas Jesus resolve abrir a boca. Aí parece que piora a situação dessa mulher. Porque no verso de número 25 e 26, que ela continua clamando, ela continua pedindo. Verso 25. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Verso 26. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Já pensou, irmãos, que palavra dura de Jesus? Diz o texto, irmãos, que ela intensifica o pedido, que ela ora, ela clama, ela grita. Aí Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Creio eu, irmãos, que se fosse eu jogava a toalha. Creio eu que se fosse a maioria de nós aqui, nós também jogaríamos a toalha. Porque a resposta de Jesus, aparentemente, foi extremamente cruel. Aparentemente falando, irmãos, foi extremamente desanimadora. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então, primeiro, era uma mãe vencedora, é uma mãe ousada. Segundo, uma mãe vitoriosa é uma mãe que vence obstáculos. Mas terceiro, irmãos, uma mãe vitoriosa é uma mãe que cresce em oração, adoração e humildade na adversidade. Nota, irmãos, que essa mulher começa orando. Verso 21 e 22. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava. Olha o que ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está, nota a expressão, horrivelmente endemoniada. Essa mulher começa orando, irmãos. Ela ora ao Senhor Jesus: tem misericórdia de mim, irmãos. Mas ela não só ora, diz o texto que ela ora com discernimento. Que ela chama Jesus aqui de filho de Davi. É discernimento espiritual, irmãos. Ela ora e ora com discernimento. Mas o orar dela aparentemente não surtiu efeito. Porque os discípulos a desprezou. Jesus não respondeu palavra alguma. Aí diz o texto, irmãos, que ela intensifica. Diz o verso de número 25. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Diz o texto aqui, irmãos, que não é apenas um clamor agora. Diz o texto que ela cai de joelhos diante de Jesus, que ela não só ora, mas diz o texto que ela adora. Socorre-me, socorre-me. Isso é adoração radical. Começou com a oração, ela vai para a adoração, irmãos. Ela prostra diante dos pés do Senhor Jesus, sem nenhum pudor. Ela lança aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Mas diz o texto, irmãos, repetindo de novo, que Jesus dá uma resposta nada animadora. Verso 26, então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ah, irmãos, ela não só ora, ela não só adora, mas ela tem uma atitude de humildade impressionante. Olha o que diz o verso 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que coisa extraordinária, irmãos. Ela ora, ela adora, e agora ela sai com uma que Jesus não aguenta. Não aguenta. Você tem toda a razão. Só que quando os filhinhos estão comendo lá, voa ali e acolá,
migalhas. Aí os cachorrinhos vão lá. Eu me contento com as migalhas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Essa resposta foi estupenda. Foi sensacional. Ela mostra duas coisas aqui impressionantes. A primeira delas é inteligência. Porque ela vence Jesus num concurso de repente. Jesus queria ser repentista aqui, perde para ela. Jesus começa dizendo: eu não vim, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela sai com repente: socorre-me, socorre-me. Aí Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela sai com outro. É verdade, só tem razão. Só que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí, irmãos, nós aprendemos a quarta lição com essa mulher. É que uma mãe vitoriosa vence. Nada mais lógico, né? De que uma mãe vitoriosa é uma mãe que vence. Você já pensou? Vencer Deus? Essa mulher aqui vence Deus. Ela vence o Senhor Jesus. E diz o texto, irmãos, que a primeira coisa é que a sua fé é enaltecida diante de todos. Jesus olha para a mulher, Jesus não sabe mais o que ele vai fazer, ele não tem mais repente, aí ele perdeu, ele diz assim: ó mulher, grande a tua fé, seja contigo como tu queres. Eu fico pensando na cara dos discípulos, que em vez de interceder por ela, intercederam contra ela. Eu fico pensando na cara do povo. Mulher grega, abençoadíssima. A fé dessa mulher é enaltecida. Ó mulher, grande a tua fé. Segundo, irmãos, diz o texto que essa mulher é abençoada com a bênção da cura da sua filha. Olha o que diz o finalzinho do texto. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Notem o texto, irmãos. Naquele momento, no mesmo instante, sua filha ficou sã. Que texto extraordinário, irmãos. Quais são as lições que nós podemos extrair agora, hoje, para a nossa vida aqui? Quais são? Primeira lição, irmãos. Uma marca clara nos vencedores é a capacidade de discernir. Primeira coisa que ela discerniu é que a filha dela não tinha hormônio, tinha demônio. Tem muito pai que acha que o filho está com hormônio demais. Não é demônio mesmo. Diz o texto que ela discerne: minha filha está horrivelmente endemoniada. É coisa de adolescente mesmo, é coisa de jovem, é coisa de gente birrenta. Diz o texto que ela discerne: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Você não vai ser uma mãe vencedora, um pai vencedor, se você não conseguir discernir o que acontece dentro da sua casa. Nós temos que aprender a pedir a Deus discernimento, irmãos, para discernirmos aquilo que acontece na nossa casa, na nossa frente. Segunda coisa, irmãos, ela discerniu onde estava o poder para curar a sua filha. Verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-da para os lados de Tiro e Sidom. E eis que a mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela sabia com quem ela estava tratando. Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que ela podia colocar a filha dela aos pés da cruz. Que ela podia colocar a sua filha aos pés de Jesus. Verso 25, ela porém veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Isso é discernir. Isso é discernimento, irmãos. Você só vai vencer na vida e vencer em todas as áreas se você tiver discernimento.
E muitas vezes nos falta discernimento em muitas áreas. Nós não conseguimos discernir. Às vezes nós não sabemos discernir o que está acontecendo no nosso casamento, no relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos. Nós não sabemos. Essa irmã aqui, ela tinha discernimento. Segunda coisa, irmãos, a dor de um filho é a nossa dor. E a libertação de um filho é a nossa libertação. Toda mãe vencedora sabe disso. Que a dor do filho é a nossa dor. E que a libertação do nosso filho é a nossa libertação. Por isso que ela vai. E ela não pede assim, tem misericórdia da minha filha. Ela diz o quê? Tem misericórdia de mim. Socorre-me. Ela não diz assim, tem misericórdia da minha filhinha, que está horrivelmente endemoniada. Socorre minha filhinha. Ela diz, tem misericórdia de mim. Socorre-me. Gente, nós sabemos que quando um filho sofre, nós sofremos muito mais do que eles. Mas muito mais. Se nós pudéssemos nos colocar no lugar dele, nós nos colocaríamos. Nós sabemos disso. A dor de parto é de parto. Não é só na hora do parto. Ela é de parto. Para sempre. Ela sabia disso, irmãos. Havia essa ligação visceral entre ela e a filha. A dor da filha era a sua dor. A libertação da sua filha era a sua filha. Terceira lição que nós podemos tirar aqui, irmãos. A fé nos leva a crer no que não vemos. E a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Talvez essa mulher nunca tinha visto Jesus. É muito provável que não. Porque o texto de Mateus, de Marcos, se não me engano, diz lá que ela ouviu a respeito de Jesus. Mas aquilo inundou, empazinou o coração dela de fé. E ela foi até o Senhor Jesus. A fé nos dá essa capacidade de crer no que não vemos. E a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Porque a fé sempre honra a Deus. E Deus sempre honra a fé. A ponto de Jesus olhar para ela e falar assim, ó mulher, grande a tua fé, seja contigo como tu queres. Essa mulher aqui, irmãos, ela mexeu na agenda de Jesus. Aí você diz assim, Deus é soberano? É. Deus é invencível? É. Mas Deus se deixa vencer por alguém que ama. Todas as vezes que eu preguei esse texto, eu não consegui ficar sem dar esse exemplo. Já preguei umas 6 vezes, pelo menos aqui. Hoje o sermão mudou todos os pontos, mas o exemplo vai ser o mesmo. Quando Laurinda era menina, eu jogava bola com Laurinda. Aí Laurinda chutava aquela bola de leite, fraquinha, ele era muito novo. Aí eu pulava assim e deixava a bola passar debaixo dos meus braços. Aí Laurinda saía comemorando gol, 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 gol. E saía contando a mãe dele que tinha feito gol em mim. E eu fazia aquela cara de triste, né? Aí a minha felicidade é ver Laurinda comemorando o gol. Aqui essa mulher sai comemorando um gol. E Jesus fala assim, ó mulher, grande a tua fé. Essa mulher fez um gol em Jesus, gente. E Jesus fez assim, essa mulher ficou mais alegre que Jesus. Desculpa, Jesus ficou mais alegre que a mulher. Ó mulher, grande a tua fé. Você mudou minha agenda, aleluia. Você atrapalhou o meu descanso, glória a Deus. Glória a mim mesmo. Glória a mim. Aí eu via Laurinho comemorando o gol. E eu estava lá. Que coisa boa. Essa mulher fez um golaço. E Jesus falou assim, aleluia. E por último, irmãos, Deus é invencível. Já falei, mas eu repeti. Mas Ele sempre se deixa vencer por um coração que ama alguém. Por isso, irmão, o poder da intercessão. Intercessão, irmãos, é uma arma poderosíssima que Deus colocou à disposição da igreja,
que muitas vezes a igreja não tem usado. Interceder pelo filho, interceder pela filha, interceder pelo cônjuge, interceder pela família, interceder pelo amigo. Que poder, irmãs. Eu estou neste púlpito hoje, pela graça de Deus, pela intercessão de vários irmãos. No meu batismo foi filmado. E pediram uma tal de Conceição Afonso, uma irmã nossa na fé, está com Alzheimer hoje, por isso ela não veio na igreja. Ela orou no meu batismo. Sabe como foi a oração da irmã? Senhor, louvado seja Deus pela vida da mãe José. Que irmã abençoada. Orava todo dia para esse safado converter. Ela orando aqui, esse sujeito lá no boteco, não valia nada. Eu fui sentindo assim. Quando o pastor foi me batizar, eu já estava até de joelhos. Quantas vezes nós oramos por esse homem que não valia nada. Mas José era Madre Teresa de Calcutá. E eu era o Hitler. Aleluia. Que Deus salva até Hitler, né? E Madre Teresa de Calcutá. Eu quero terminar, irmãos, sugerindo que você fizesse uma oração agora. Que você orasse por alguém agora. Não orasse por você, em nome de Jesus. Mas que você orasse por alguém agora. Lembra de alguém e faça uma oração. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de fulano de tal. Tem misericórdia. Converte esse sujeito, converte essa moça, esse rapaz, converte esse meu filho, a minha filha, a minha família, restaura, Senhor. Faz uma oração agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Curve a sua fronte. Ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor esteja respondendo, ó Pai, todos os clamores que foram levantados aqui esta noite, ó Pai. Que Tu estejas respondendo, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, esteja restaurando todos aqueles que precisam ser restaurados, ó Pai. Que Tu estejas, ó Pai, libertando todos aqueles que precisam ser libertados, ó Pai. Que Tu estejas curando, ó Pai, todos aqueles que precisam ser curados, ó Pai. Que Tu estejas salvando, ó Deus, todos aqueles que ainda não foram salvos, ó Pai. Em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, com a Tua palavra, não somente na nossa mente, mas no nosso coração, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ser ousados na oração. Que nós possamos, ó Pai, vencer todos os obstáculos em nome de Jesus, ó Pai. Que nós possamos orar, adorar e principalmente, ó Pai, nos colocar diante do Senhor com humildade, sabendo, ó Pai, que nós somos limitados, mas que o Senhor não o é, que o Senhor pode todas as coisas. E que nós possamos crer, ó Pai, que através da oração, do quebrantamento, nós podemos vencer tudo e todos, ó Pai, porque o Senhor é conosco e por isso nós somos mais do que vencedores, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.